certeza. Deus já colocou essa palavra no coração da você para falar conosco nesta noite. Amém? Vamos colocar de pé. Estou orando ao Senhor e creio que Deus é poderoso. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai. Deus querido, neste momento, Senhor amado, Deus, eu quero, Senhor, agradecer a Deus pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas, meu Deus, a teus filhos, ó Pai, trouxeram, Senhor, a tua casa, Pai amado. E eu venho a crer, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, venham, Senhor, sobre eles, ó Pai. E também, meu Deus, para aqueles, Senhor, que não puderam ofertar, que não puderam dizimar, ó Deus, que tem desejo, Senhor amado, meu Deus, eu creio, Senhor. Dê condições, meu Deus querido, a teus filhos, ó Pai. Dê condições, Senhor amado, a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a ti, consagra, Senhor, as ofertas. Consagra, meu Deus, esses dízimos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, agora, Senhor, vamos ouvir a tua palavra, Pai. E nós cremos, meu Deus amado, o Senhor já colocou a tua palavra, Senhor, no coração, ó Deus, da tua serva, Pai. Fala, Senhor, da tua igreja, meu Deus. Fala, Senhor amado, Deus, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, não, Pai, mas aquilo, Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, para nós, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, tudo, Senhor, a tua serva, Senhor, nós somos bíblicos, ó Deus amado, como canal, Senhor eterno, para transmitir, ó Deus, nesta noite a tua palavra, Senhor, para a tua igreja, em nome de Jesus. Vamos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu louvo a Deus por mais uma vez poder estar aqui, falando um pouco daquilo que o Espírito Santo ministra nos nossos corações. Fui convidada e quando eu sou convidada, eu já fico bem temerosa, né? Mas o Senhor aprove, né, mais uma vez estar aqui na frente, né, trazendo aquilo que o Espírito Santo já tinha colocado mesmo no meu coração. E através dos louvores, irmãos, eu falei, Jesus, como o Senhor é lindo, confirma. E os louvores, desde o primeiro louvor, a adoração ao Senhor. Que maravilha, igreja. Como é bom a igreja poder adorar esse Deus maravilhoso, ao qual nós nos reunimos, né? Todas as terças-feiras de oração, todos os dias de culto, render graça a esse Deus tão maravilhoso. Eu quero estar lendo com a igreja 1 Samuel. Nós vamos estar lendo o capítulo 17, do versículo 31 em diante. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 31 em diante. Amém? Aleluia. O Senhor é santo, por isso nós rendemos graça a Ele, né? Aleluia. Amém? A palavra diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo.
Agora eu vou ler o 50, igreja, do mesmo capítulo. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém? Podemos assentar. Igreja do Senhor, essa palavra, a gente lendo a palavra e a gente vendo que Davi, ele teve muitas vitórias. Davi, ele foi uma pessoa que ele conseguiu sair de trás das malhadas. O Senhor o tirou, de trás dos currais e o assentou num palácio, num lugar celestial. Davi, ele tinha sangue real, era filho de rei, não, mas o Senhor tirou ele de lá de trás das malhadas, do curral, e o assentou no palácio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós olhando isso, nós falando isso, chama a nossa atenção, a minha atenção chama, porque esses dias mesmo eu estava fazendo um estudo, eu até falei para o meu esposo, falei para ele, eu preciso estudar mais a palavra do Senhor, porque a gente vê que grandes homens, eles prevaleceram na presença do Senhor. Isso me chama a atenção, porque esses grandes homens levaram a palavra, fizeram a obra. E aí, eu lendo a palavra, caí sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que especial tem esse Davi. Aí o Senhor me levou a ler essa passagem, despertou em mim que ele era um adorador. Por causa dele ser um adorador, o Espírito do Senhor, então trouxe a ele vitórias. E que o Senhor nos mostra, irmã, que o Senhor exaltou a Davi, porque ele era aquele homem que, quando ele estava no campo, ele não estava à toa, só olhando para o rebanho, ou vendo ali, não. Ele estava adorando o Senhor em todo o tempo. Nós vemos que Davi ali, como o grande homem de Deus, que foi um guerreiro, ele venceu as suas guerras, as suas batalhas, porque ele se dispôs a adorar o Senhor. Ele se dispôs a contemplar a beleza da formosura do Senhor. Então, igreja, o Senhor nos mostra que o grande segredo nosso, que a Bíblia quer revelar para nós, é que nós precisamos ser adoradores. A gente vê aqui que Davi, ele teve luta, ele teve batalha, principalmente quando ele viu esse gigante Golias, ele poderia se amedrontar, mas ele sabia o Deus em quem ele cria. Porque ele sabia que aquele Deus que ele adorava, que quando ele entrava na sala do trono, ele se prostrava diante do grande eu sou. O Senhor abria os céus para ele e fortalecia ele, ainda sendo um menino. Imagina agora ele olhando para um homem que se desfazia do exército do Senhor. O que o Senhor não ia fazer? Ele tinha plena confiança de que não era ele, mas o Senhor que ia à frente dele. O Senhor iria guerrear por ele, porque era hora do Senhor então mostrar para Davi que aquilo que ele fazia em adoração, no seu escondido, no seu oculto, onde parecia que ninguém estava vendo ele ali no campo, mas o Senhor contemplava ele. Então o Senhor pôde olhar para Davi, trazer para Davi uma vitória diante de um homem que, aos olhos do exército do Senhor, aquele grande exército que Saul comandava, não pôde, se amedrontou, mas um menino, um único homem, um único filho do Deus Altíssimo que cria no Todo-Poderoso, ele falou: eu vou em nome do Senhor, dos exércitos. Imagina, ele ia guerrear um homem na frente de um exército todo, mas ele ia em nome do Senhor dos exércitos, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia qual Deus que ele adorava. Então o Senhor nos desperta, irmãos, falar aqui nessa noite que o verdadeiro adorador, o Senhor, ele começa a trabalhar em nós quando nós dispomos como igreja do Senhor a ser esse verdadeiro adorador. Porque a palavra do Senhor fala
que Ele não procura, irmãos, na terra, pessoas que cantam, que louvam através de canções, ou pessoas que vêm à igreja, ou o Senhor procura pessoas que ficam pedindo, clamando. Não, o Senhor diz na palavra dele que Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não fica procurando os bidões. Isso me chamou muita atenção, parecendo assim como aquele a gente só pede, como se diz assim, não somos mendigos da fé, nós somos herdeiros do Deus dos céus, Criador de todas as coisas. E esse Deus que fez os céus e a terra é um Deus que dá para nós tudo que nós precisamos se nós formos adoradores. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos ser verdadeiros adoradores, não um adorador de boca, não um adorador de fachada, não dizer Senhor, olha Senhor, eu estou aqui, não. Nós temos que quebrantar o nosso coração, abrir a nossa alma, rasgar mesmo nossos pensamentos, irmãos, na adoração. Às vezes nós entramos diante do Senhor, ou entramos na presença do Senhor só por falar, mas o Senhor não quer que nós falamos só de boca. O Senhor quer que nós tiramos lá do fundo do nosso coração aquela verdadeira sinceridade que há no nosso íntimo, aquilo que sai de verdade, porque essa verdade é que vai chamar a atenção do nosso Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos de muita coisa. Quantas coisas, se nós formos olhar, nós só sabemos pedir, mas o Senhor não quer. O Senhor quer que nós nos dobramos diante dEle, que nós nos colocamos diante da grandeza dEle, adorando o Senhor. E aí o Senhor, então, vai fazer como está escrito na palavra dEle, que aquele que busca primeiro o reino de Deus, Ele vai acrescentar. É Ele que vai dar, porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dificuldades. Irmão, Satanás, ele tem fúria contra a igreja do Senhor. Ele quer parar a igreja do Senhor, principalmente nesses tempos que nós estamos vendo, trazendo para a igreja apostasia, trazendo para a igreja canseira, desânimo, trazendo para a igreja um monte de ocupação, porque assim ele sabe que a igreja não terá tempo de se dobrar ao Senhor, de se colocar diante da presença desse Deus Todo-Poderoso, de poder realmente adorar o Deus como Ele deve ser adorado. Por que Satanás faz uma coisa dessa, irmãos, com a igreja do Senhor? Porque Satanás era um adorador dos céus. E ele sabe qual é o poder da adoração. Satanás conhece realmente qual é o poder que tem um verdadeiro adorador quando entra na presença do Senhor. Imagina a igreja do Senhor sendo adorador verdadeiro desse Deus maravilhoso. Os céus, a igreja vai se abrir. O Senhor vai descer com a graça dEle, vai liberar os anjos dEle para trazer para a terra aquilo que aquilo que o povo, aquilo que a igreja necessita. A palavra do Senhor diz assim que quando nós adoramos o Senhor, o céu se abre. Quando nós adoramos o Senhor, a terra se enche da glória do Senhor. A terra, ela se transborda da graça do Senhor quando a igreja do Senhor passa a adorar. E o Senhor então procura fazer aquilo que a terra, aquilo que o povo precisa. O Senhor traz milagres, o Senhor traz bênção, o Senhor traz renovo para o povo dele. Igreja, só na adoração, não é na petição, não é que você está ali diante do Senhor. Olha, Senhor, eu estou aqui mais uma vez porque eu preciso. Não, o Senhor conhece as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então o Senhor foi quem formou o homem do pó da terra. Ele sabe quem nós somos, mas Ele formou nós para que nós sejamos adoradores. Ele criou o homem para louvor da sua glória. O que o Senhor quer de nós, igreja, que nós aprendamos a obedecer a palavra do Senhor, fazer com que a palavra do Senhor realmente ela possa ter acesso em nós, ela ter em nós a direção do Espírito Santo, porque é a palavra do Senhor que move os nossos corações. O Senhor diz na palavra dele que é através de ouvir a palavra que
Senhor quer que nós olhemos para Ele e o adoramos, mesmo na morte. O Senhor quer que nós adoramos, porque o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, se está doente, adore o Senhor. Se está triste, adore o Senhor. Se você está com problemas de alguma enfermidade, de algum problema que você acha que para você é insolúvel, olha para o Senhor e o adore. Sabe, se você tem falta de alguma coisa, alguma necessidade, adore esse Deus maravilhoso. Nós temos que aprender a adorar o Senhor em todo o tempo. Se você está cansado, se você está batido, se você está triste, olhe para o Senhor e o adore, igreja. O Senhor só quer receber de nós adoração, e Ele é que vai transformar as nossas dificuldades, transformar as nossas lutas, vai transformar a nossa vida em bênção. O Senhor só quer que nós o adoramos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ainda quer mais, igreja, que nós possamos olhar para Ele como sendo o nosso Deus, porque Ele diz que quando nós olhamos para Ele como sendo o nosso Deus e o nosso Senhor, de nada nós vamos ter falta. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, igreja, de nada você tem falta. Então nós precisamos aprender a adorar esse Deus, porque a adoração ela gera vitória, ela gera na nossa vida, vamos dizer, prazer, gozo, alegria, porque é isso que o Senhor quer trazer para os filhos dele quando nós adoramos. Então nós temos que olhar para o Senhor com esse olhar e com esses pensamentos. Senhor, me ensina a adorar, me ensina a louvar. Às vezes a gente ouve assim, o que é adorar? Que nem quando nós cantamos o primeiro hino, irmãos, foi todo de adoração. Quantos louvores que nós vemos hoje que não é de adoração ao Senhor? Mas a gente vê que ainda há hinos de adoração. Aí foi cantado o segundo louvor, adoração ao nosso Deus. Sabe, igreja, precisamos entender o que é adorar esse Deus. Esse Deus que nós podemos dizer quão grande é o Senhor. Olhar para Ele com um olhar realmente de adorador, porque o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Davi, no Salmo 84, ele diz assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Aqui nós vemos, irmãos, que há uma necessidade de Davi em saber e procurar aprender mais, só adorar o Senhor. A alma dele clama por isso. A essência de Davi clama por isso. Então o Senhor via nele um homem segundo o seu coração. Davi não olhava para o Senhor com um olhar de pidão, não. Ele olhava para o Senhor com um olhar de adorador. Isso mexeu com o coração de Deus e o transformou ele em um homem segundo o seu coração. Olha que maravilha, igreja. Como o Senhor quer olhar para nós também com esse mesmo olhar. Pessoas que eu gerei, que eu criei, que eu formei, fiz ser a minha igreja na terra. Eu quero ter ali pessoas que eu possa passar em revista e achar verdadeiros adoradores. Então precisamos nos alistar nessa fileira, igreja, de verdadeiros adoradores. Então nós temos que aprender como se deleitar no Senhor. Nós temos que aprender a ter desejo no nosso coração de sermos adoradores. Como diz o Salmo 37:4. A adoração, ela precede a vitória. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 21 e 22, nós vemos ali o rei Josafá, quando ele foi guerrear contra as pessoas que vinham lutar contra ele, contra o exército inimigo. O que Josafá fez? Ele colocou os cantores na frente, porque o Senhor ordenou para colocar os cantores na frente e o adorar. E quando os cantores que foram à frente, eles louvaram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para
Senhor colocou emboscada contra o exército inimigo. E o que aconteceu? Ele foi um rei vitorioso. Olha, igreja, ele não colocou o exército na frente para ficar pedindo: Senhor, nos socorre, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, olha quantos homens contra nós. Não, colocou os cantores na frente para que eles pudessem adorar e louvar o Senhor. E nisso, quando eles começaram a louvar o Senhor, porque o Senhor é benigno, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor começou a formar as emboscadas. E todo o exército foi desbaratado. Olha a nossa vitória, igreja. Olha a sua vitória, irmãos. Está na adoração. Quando nós aprender isso, igreja, quando nós começarmos realmente a declarar o grande Deus que nós temos, quando nós começarmos a declarar palavras de amor, palavras de louvor ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama e Ele quer ser amado. Então nós precisamos demonstrar amor ao Senhor. E como vamos demonstrar amor? Com palavras de maravilha, com palavras de elogios ao nosso Deus. Então vamos aprender isso, igreja, dizer que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre, dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor é majestoso, que o Senhor é grandioso, dizer que o Senhor é rei dos reis, Ele reina e toda a terra está cheia da sua glória. Precisamos aprender a declarar palavras de elogio ao nosso Deus. Isso é um amor que sai profundamente da nossa boca, da nossa alma, sai do nosso ser. Quando nós aprendemos e vamos começar a dizer uma palavra, duas palavras, você vai ver que você não tem mais. Porque eu comecei assim, já não tinha mais. O Senhor, o que eu preciso, o Senhor me dá. Repetia de novo: Senhor, toda a terra está cheia da tua glória, porque o Senhor é santo, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é majestoso. E nisso o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em nós, igreja. E Ele vai trazendo as palavras que nós nem mesmo imaginávamos de declarar ao nosso Deus. E nós começamos a declarar: há um quebrantamento no nosso ser, há um quebrantamento na nossa alma, há uma mudança das nossas vidas, igreja, que nós passamos a ser outra pessoa, nós passamos a ser, como diz a palavra, novas criaturas, porque o Senhor transforma-nos, o Senhor modifica-nos, o Senhor vai lapidando nós, quando nós procuramos render a Ele o verdadeiro louvor, que é a adoração. Às vezes a gente pensa assim: vamos louvar o Senhor, estamos adorando. Porque, como eu já disse, tem muitos louvores que não são de adoração. Então nós precisamos saber e aprender a falar para o Senhor aquilo que o Senhor coloca no nosso coração como adoração. E o Senhor nos ensina, igreja. Nós vemos aqui em Mateus 8, no versículo 2 e 3, ele diz assim: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado. Então, quando esse leproso chegou diante do Senhor, ele não chegou falando: Senhor, olha, estou cheio de lepra, eu sei que o Senhor faz milagre, eu sei que o Senhor cura. Não, ele chegou e o adorou. Isso está em Mateus 8, no versículo 2 e 3. Quando ele adorou o Senhor, aí o Senhor falou: sim, eu quero ser. Igreja, é isso que o Senhor quer. Ele quer uma igreja adoradora, uma igreja que saiba adorar o Senhor, porque Ele é bom. A adoração, ela gera vitória. A adoração, ela gera crescimento espiritual. A adoração faz com que o Senhor, então, abra os céus e o Espírito Santo do Senhor comece a trabalhar no meio da igreja. E o Espírito do Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por causa da nossa adoração, o Senhor envolve o Espírito Santo para trazer aquilo que a igreja precisa. Se é salvação, traz salvação. Se é cura, traz cura. Se é libertação, traz libertação. Se é crescimento espiritual, traz crescimento espiritual. Porque a adoração move a mão de Deus e o Senhor
traz bênção para cada um de nós. Nós precisamos aprender isso, igreja. Em Oséias 6,3 diz que quando nós adoramos o Senhor, olha o que acontece, a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Deus. Quando a terra fica cheia do conhecimento? Quando nós adoramos, igreja. Não é quando nós ficamos pedindo, não é quando a igreja fica atrás de querer, eu quero, não. É quando nós nos rasgamos diante do nosso Deus e somente adoramos. O Senhor então enche a terra de conhecimento de Deus. Olha que maravilha, igreja. O verdadeiro adorador faz com que a mão do Senhor derrame essa bênção sobre a terra. E ainda diz que a adoração, ela faz calar o inimigo, ela bloqueia a ação do inimigo. A adoração, igreja, ela faz com que os anjos do Senhor sejam liberados para estar ao nosso lado, como a Bíblia diz, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas se nós não formos o verdadeiro adorador do Senhor, não designa o batalhão do céu para estar caminhando com a igreja dele. Precisamos aprender isso, igreja, para não perdermos essas bênçãos que o Senhor deixa preparado para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que quando nós adoramos o Senhor, a terra é cheia da sua glória, a terra é cheia da virtude do Senhor, a terra é cheia do conhecimento de Deus, e a igreja do Senhor é renovada. A igreja do Senhor, ela permanece realmente como sal da terra, como luz do mundo. Se nós queremos brilhar, se nós queremos salgar, vamos ser verdadeiros adoradores, porque assim o Senhor vai derramar bênção sobre a igreja e sobre cada um de nós. Nós temos que aprender isso, igreja, que adorar é na adoração que nós vamos expressar o nosso amor ao Senhor. É na adoração que nós vamos conseguir mover a mão de Deus. É na adoração que nós vamos ganhar batalhas espirituais. Então, entre irmãos, nesse conhecimento da verdadeira adoração, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, mas são aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa verdade, irmãos, ela tem que estar lá fundo no nosso coração. É isso que vai fazer com que realmente o Senhor reconheça em nós verdadeiros adoradores. Verdade. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Temos que ser verdadeiros diante do nosso Deus. E o Senhor então vai trazer bênção para cada um de nós. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus porque nossa igreja é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos caminhando de vitória em vitória, aprendendo a cada dia como o Senhor quer que a igreja tenha novidade de vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, vamos encerrar. Queridos, os trabalhos continuam. Quarta-feira, consagração. Amanhã, dirigido pelas irmãs com toda a igreja. Quinta-feira, posicionamento. Sábado, culto com jovens. Os jovens aí fazem uma convocação a você convidar um jovem. Convide um jovem aí a esse trabalho que tem sido preparado para este propósito. Domingo pela manhã. EBD continua, segundo dia aí da segunda aula, né, da EBD. O presbítero Gilberto pede para convidar todos os irmãos a participar. Assunto importantíssimo, irmão, sobre política e o cristão. É a temática desse trimestre. Importantíssimo em um ano de eleição. Importantíssimo nós aprendermos um pouquinho mais aonde é a sua posição como crente, em meio a todo esse movimento.